Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida dimensional capítulo 81. Leonel olhou pelas janelas do ônibus com uma expressão séria. Mesmo que agora estivessem viajando várias vezes mais rápido do que no Jeep, o sentimento inquieto em seu coração se recusava a diminuir. O ônibus era grande e espaçoso. Afinal, havia carregado 6 homens para este lugar. Graças a isso, Aina conseguiu deitar de costas, tentando controlar seus ferimentos. Quanto a Leonel, sentava-se à frente, com a lança de madeira sobre o colo. No entanto, a lança atual era diferente de antes. Embora já tivesse sido tosco, a atual lança primitiva estava à beira do colapso. Estava rachada em muitos lugares e parecia que iria se estilhaçar com a menor força. Leonel teve uma vaga sensação de que no momento em que a lança quebrasse, ele não conseguiria entrar naquele estado novamente. Preciso manter a calma. Entrar em pânico não vai me ajudar. Existe um sinal de GPS vindo deste ônibus? Se sim, como faço para desligá-lo? Leonel perguntou. Ele não sabia muito sobre ônibus ou carros, mas o que sabia era que se pudesse levar o piloto automático do ônibus a um destino, isso significava que ele tinha algum tipo de GPS. Nesse caso, pode muito bem estar se comunicando com um hub maior. Se esse hub maior enviasse informações sobre o paradeiro deles, isso só traria mais problemas. Embora o ônibus fosse muito mais rápido que o Jeep, ainda levaria cerca de 1 hora para voltar ao forte. Foi tempo suficiente para que muitas coisas acontecessem. Asterisco ping e asterisco sim. Com as habilidades atuais de Sid, a única maneira de desativar esse sinal é desmontando a nave. Leonel sentiu uma dor de cabeça chegando. Desmontar um ônibus de alto nível? Ele não era um profissional de engenharia. Além disso, se o fizesse, isso não significaria que ele teria que parar o ônibus. Essa opção era ainda pior. Não há outra opção. A mandíbula de Leonel se apertou, seu olhar se estreitando. Eu me superestimei demais em comparação com Aina, meu senso de combate é muito pobre. Sem esta lança eu estaria acabado. Mas não só vai quebrar em breve, como meu espírito ainda não se recuperou da primeira vez, então não posso entrar e pegar outra lança. Não há nem mesmo uma garantia de que a próxima lança será tão útil quanto esta. As sobrancelhas de Leonel se fecharam em um sulco. Se não fosse por seu espírito esgotado, mesmo que o Homem-Rato fizesse contato visual com ele não teria perdido a consciência assim, embora isso o ajudasse no final. Seu espírito esgotado também o fez perceber outra coisa. Ele confiava inteiramente em sua habilidade. Com o espírito cansado, sua capacidade de calcular e fazer planos sofreu uma queda enorme. Com isso, sua proeza de combate deu um mergulho cada vez mais profundo. Além disso, sua coordenação e reflexo sofreram, enquanto sua visão interna foi limitada. Não posso resolver todos esses problemas em pouco tempo. Existe alguma maneira de eu recuperar meu espírito rapidamente? Leonel perguntou. Esta era sua única chance. Ele teve que permitir que sua habilidade recuperasse seu desempenho máximo o mais rápido possível. Então, ele poderia usar o Dreamworld para dissecar as coisas que aprendeu com aquela consciência primitiva o mais rápido possível. Mesmo que eles estivessem indo em direção ao forte a uma velocidade incrível agora, ele não tinha confiança em chegar a tempo. E ele tinha um pressentimento de que mesmo que o fizessem não importaria. Asterisco ping asterisco foi deduzido que Sid está praticando limpeza dimensional, e formou um corpo purificado de uma estrela. A rota ideal para a recuperação é circular. Limpeza dimensional? A expressão de Leonel ficou estranha. Limpeza dimensional é uma técnica da força. Não deve afetar o espírito. Porque essa é a rota ideal. Circular limpeza dimensional pode ser como colocar um farol que grita, estou aqui, venha me pegar agora. Leonel não poderia seguir cegamente o dicionário se esse fosse mesmo seu plano, senão eles morreriam muito antes de terem chance. Leonel ainda não tinha visto todas as habilidades do mundo, mas ele não se atreveu a assumir que não havia nenhuma habilidade capaz de derrubá-los do céu. Como tal, ele não ousou circular sua força tão descaradamente. Ao contrário de Baruch, ele formou 3 nodos de força. Além disso, seus nodos eram muito maiores do que o normal. Se ele realmente fizesse isso, muito menos os 9 inválidos restantes deste perímetro 7. Os inválidos de outros perímetros provavelmente atacariam aqui em sua velocidade mais rápida possível. Asterisco ping asterisco o termo espírito não é reconhecido. Pelo contexto, é provável que a semente esteja se referindo à visão interna, também conhecida por alguns como força da alma. Calculando a resposta, não fosse a situação, Leonel poderia ter corado. Ele quase esqueceu que espírito era apenas um termo que ele criou aleatoriamente para medir as estatísticas abrangentes de seus inimigos. Asterisco ping asterisco respondendo à semente, limpeza dimensional, é de fato uma técnica da força. A capacidade de recuperar a força da alma é um produto da constituição purificada de uma estrela. A estrela, localizada na glabela etérea, tem o efeito de aumentar explosivamente o espírito e limpar a mente. Ao ouvir essas palavras, Leonel finalmente entendeu. Não foi a força impactando seu espírito, mas sim um produto da força, a estrela, que o fez. Os lábios de Leonel se contraíram em uma linha fina. Parecia que ele teria que correr alguns riscos.
Com uma respiração profunda, seus olhos focaram mais uma vez, uma pressão familiar saindo de seu corpo. Uma luz ardente se escondia atrás de seus olhos verdes pálidos, crescendo em força a cada segundo que passava. Naquele momento, inválidos por vários quilômetros olharam em uma única direção. Como um tufão, a força se transformou em um ciclone e avançou em direção ao corpo de Leonel. Aqueles que podiam sentir a força sentiram como se o mundo estivesse tremendo. Quanto àqueles que não despertaram a visão interna, uma inquietação invadiu seus corações. Para eles, um sutil senso de inferioridade se apegou às suas almas. A lançadeira rangeu e gemeu. Parecia que a força estava influenciando mal seus internos. Mas, Leonel fingiu que não percebeu que ela balançava e balançava no ar. Ele sentiu como se alguém tivesse fixado sua visão nele, como se houvesse algo à espreita nas sombras, esperando para atacar. Um aviso perigoso muito maior do que o homem-rato estava berrando em sua mente. Descida dimensional capítulo 82. Pela primeira vez, Leonel sentiu o poder de sua constituição purificada de uma estrela. De acordo com o criador de Dimensional Cleance, apenas o ato de formar sua primeira estrela foi o suficiente para ele ser classificado no top 1% dos talentos. Claro, 1%, mesmo na Terra, constituía dezenas de milhões de pessoas antes do início da metamorfose, sem falar no fato de que o criador provavelmente estava se referindo a um multiverso de pessoas. No entanto, isso ainda significava que de 100 pessoas, Leonel seria o melhor entre eles. Ainda assim, embora Leonel tivesse lido as palavras do criador, havia pensado que era um exagero. O que havia de tão difícil em formar 3 nodos de força e formar a primeira estrela? Para ele, era tão fácil quanto respirar. Então, ele pensou que aquele criador narcisista que estava se gabando de sua própria técnica estava apenas exagerando. Mas Leonel não poderia estar mais errado. O que ele não sabia era que o quadro de referência que o criador usou não era um mero mundo da terceira dimensão evoluindo para a quarta como a Terra. Até o dicionário que o pai de Leonel deixou reconheceu a técnica como excepcionalmente alta. A única razão pela qual Leonel pôde ver um pedaço assim é porque a peça em suas mãos era apenas a primeira parte de muitas, já que para as partes posteriores ele não estava nem perto de ser qualificado para trocá-las. O que Leonel precisava entender era que formar a primeira estrela não era apenas criar 3 nodos de força. Este era simplesmente um requisito mínimo. Houve muitos que formaram até mesmo todos os 9 nodos fundamentais, falhando em formar até mesmo uma estrela. Tudo isso levou Leonel a se subestimar enormemente. A limpeza dimensional não era apenas uma ótima técnica de cultivo da força, era praticamente a técnica perfeita para ele. Leonel descobriu que quando ele circulou o Dimensional Cleance com força total, sua mente estava mais clara do que nunca. Sua visão interna floresceu e ele podia sentir vagamente que havia entrado em um novo mundo. Este mundo era de alguma forma menos material que a Terra, mas mais material que seu Dreamworld. Era um tipo de espaço intermediário que o deixava tonto, mas confortável ao mesmo tempo. Todos os tipos de feedback sensorial conflitante assaltaram sua mente. Ele se sentia leve, mas pesado que o espaço era infinito em tamanho, mas tão pequeno quanto uma pedra, como se o alto fosse o baixo e o baixo fosse o alto. A única coisa que parecia fazer sentido era uma estrela flutuante singular acima de sua cabeça. Como uma âncora pulsava silenciosamente no céu, irradiando uma luz branca pura enquanto girava lentamente. Foi só quando Leonel se concentrou nisso que tudo em sua mente se acalmou mais uma vez. Esta é a glabela etérea de que o dicionário falou? Leonel sentia um controle sutil sobre a estrela. Quanto mais lento ele girasse, mais fracos os fluxos de força entrando nele se tornariam. Quanto mais rápido ele o incitasse, mais espessas as linhas invisíveis de força se tornariam. Uma porção da força entraria em seu corpo e o nutriria, aumentando sutilmente suas estatísticas. Outra porção alimentaria a própria estrela, fazendo-a pulsar. Cada pulso refrescava sua mente, recuperando seu espírito várias vezes mais rápido que o normal. Em condições normais, Leonel levaria cerca de 3 horas para recuperar o ânimo se tirasse uma soneca. Se ele não o fizesse e simplesmente o deixasse se recuperar em seu estado de vigília, levaria 6. Mas agora ele sentia que apenas meia hora era o suficiente. Se fosse esse o caso, qual seria o resultado quando ele formou sua segunda estrela? Ou penúltimo terço? Mesmo que o efeito fosse apenas aditivo, os benefícios seriam inimagináveis. Grande parte do motivo pelo qual ele levou quase 24 horas para criar a arma de haste de John Sculpt foi precisamente devido à falta de espírito. Mas agora, 30 minutos ainda não é rápido o suficiente. Leonel respirou fundo. Mal posso esperar para terminar, preciso tentar usar o reabastecimento recebido ao mesmo tempo. Os pensamentos de Leonel eram impossivelmente maturos. Se outros soubessem que ele estava tentando circular uma técnica da força enquanto estava distraído, a única conclusão seria que ele estava cortejando a morte. Na verdade, Leonel não era tão ingênuo. Ele sabia que a força e a manipulação dela eram perigosas. Ele aprendeu muito estudando Call of the Wind. No entanto, o sentimento desconfortável em seu coração só crescia cada vez mais, era como centenas de pequenas formigas roendo seu coração. Não importa o que ele tentasse, ele simplesmente não conseguia se acalmar. Leonel podia sentir vagamente que esse era o instinto do homem primitivo. Ele podia sentir o cheiro do perigo à espreita com o nariz refinado ao longo de décadas na selva. Como estava tão certo de que isso aconteceria, Leonel sabia que não podia ser infundado. Mundo dos sonhos.
Leonel esticou a capacidade de computação de sua habilidade ao limite, aceitando loucamente a força que se derramava em seu corpo. Uma metade de sua mente permaneceu na glabela etérea, enquanto a outra entrou em um espaço branco que parecia um asilo de loucos. Leonel não teve escolha a não ser manter o ambiente o mais brando possível. Não podia poupar pensamentos para nada superficial. Ele começou a fazer simulações. Não, era mais correto dizer que ele estava repetindo cada ação que a consciência primitiva realizava enquanto controlava seu corpo. Cada passo, cada golpe, cada contração do músculo. Ele executou a simulação de novo e de novo, como se tentasse gravá-la em sua mente. O suor escorria de sua testa, mas ele não poupou esforços para enxugá-lo. Tempo dilatado. Alguém poderia pensar muito mais rápido do que eles poderiam agir. As simulações de Leonel quebraram o que seria um ritmo normal sob sua agitação. Os movimentos de seu avatar do Druin World foram ficando cada vez mais rápidos, mas como tudo ocorria na mente de Leonel, parecia-lhe que nada havia mudado. Aina se deitou atrás de Leonel, observando suas costas lentamente se afogarem em suor. Embora ela soubesse que o que ele estava fazendo era perigoso, ela não o impediu. Em vez disso, ela estava focada em sua própria recuperação. Não é suficiente. A mandíbula de Leonel se apertou ainda mais. Ele sentiu que nessa velocidade, levaria 3 dias para digerir completamente a capacidade de combate da consciência primitiva e uma semana inteira antes que ele pudesse traduzi-la para usar em seu verdadeiro corpo. No entanto, ele não tinha esse tipo de tempo, ele realmente não tinha. Se outros donos do anel do domínio da lança soubessem disso, eles definitivamente desmaiariam de choque. Muito menos completar tal tarefa em uma semana. Muitos donos anteriores do anel nunca conseguiram digerir totalmente uma lança de consciência, pelo menos não em sua primeira tentativa. E mesmo quando tiveram sucesso, foi apenas com as lanças que tiveram as maiores compatibilidades e somente depois de vários meses e até anos. Essa consciência primitiva não era apenas o oposto de Leonel. Ele até disse que poderia digerir totalmente seus insights em apenas 3 dias. Foi completamente ridículo. Só poderia ser dito que a habilidade de Leonel era perfeitamente adequada para aspear Domain. Tão perfeitamente adequado que era suficiente para deixar os outros verdes de inveja. Como um louco, o Druin World de Leonel de repente ganhou 2 sombras. Ele despiu os avatares de tudo. Eles não usavam roupas, não usavam expressões, na verdade, não tinham rosto. Leonel despojou-os de tudo que desperdiçaria sua capacidade de computação, até mesmo tirando seus nodos de força. O fato de o homem ser tão primitivo era uma bênção disfarçada para Leonel. Por isso, tudo sobre sua capacidade de luta estava firmemente enraizado na 3ª dimensão, tornando muito mais fácil para Leonel simular seu estilo de luta. A má notícia era que isso significava que as simulações não ensinavam Leonel a fazer o melhor uso de sua força, mas Leonel não podia mais ser exigente. 2 não é o bastante. Uma 3ª sombra apareceu. Este foi ainda menos detalhado do que os 2 primeiros. Na melhor das hipóteses, só poderia ser considerado um boneco. Sem músculos, sua simulação era ainda menos precisa. Mas Leonel jogou tudo o que tinha contra a parede, queimando seus limites até o limite de sua capacidade. O sangue escorria de seu nariz e seu rosto empalideceu, mas sua expressão não mudou. Ele havia voltado ao Leonel no campo de futebol. O Leonel fazendo um teste surpresa, o Leonel que levava até as tarefas mais simples com a maior seriedade. Foi nesse momento que aconteceu. Siskkrei. O som do vento forte e sibilante e o guincho de uma besta ressoaram pelos céus. Um enorme tentáculo se estendeu mais alto do que os destroços de arranha-céus e se chocou com toda a força contra a lançadeira prateada. Descida dimensional capítulo 83. Os olhos de Leonel se abriram. Sua reação foi incrivelmente rápida. Com movimentos rápidos, ele disparou para a parte de trás da nave, levantou Aina e saltou da porta oposta. Sua queda livre teria levado à morte até mesmo humanos evoluídos que despertaram suas habilidades. Afinal, o ônibus espacial tinha uma elevação máxima de 20 metros do solo. Mas Leonel estava preparado. Aina sua corda. Mesmo enquanto caía dos céus, o olhar de Leonel mantinha uma nitidez oculta. Cair de uma altura alta? Isso era o que ele menos temia. Quantas vezes ele fez exatamente a mesma coisa apenas em uma única viagem para a escola? Com um forte estrondo, Leonel pousou em um prédio caído. Devido à sua preparação, a queda foi de apenas 5 metros. Naquele momento, o tentáculo chicoteou violentamente contra a nave, desmoronando um lado inteiro dela com um impulso imparável. As pupilas de Leonel se contraíram. Como se uma bola aceitasse o balanço de um bastão, a lançadeira se deformou e disparou a uma velocidade quase mais rápida do que seu impulso para frente. Leonel sentiu os dentes coçando. Que raio de poder é este? Se ele assumiu que a nave pesava algumas toneladas, isso ainda era uma grande subestimação. Se isso fosse levado em consideração com seu ímpeto para frente, quanta força foi necessária para fazê-lo desviar assim? Felizmente, o impulso para frente não foi totalmente interrompido. A lançadeira girou e voou para longe, errando Leonel e Aina por grande parte. Só agora Leonel deu uma boa olhada no que os havia atacado. O tentáculo era enorme. Apenas a parte que Leonel pôde ver tinha mais de 20 metros de comprimento. O resto estava escondido atrás do prédio que havia atacado por trás. No entanto, isso por si só foi o suficiente para fazer o coração de Leonel estremecer. Um forte cheiro de peixe veio dela, estragando o ar com uma combinação de cheiro salgado do mar e um odor repugnante de podridão. Um líquido pegajoso e viscoso escorria, atingindo o solo em intervalos intermitentes. Cada centímetro do fundo do tentáculo estava cheio de ventosas. Cada um deles tinha mais que o dobro ou até o triplo do tamanho da cabeça de Leonel.
Todos vibravam em um ritmo que dava a impressão de que estavam respirando. E julgando pela destruição que eles causaram na nave, eles definitivamente não eram tão moles quanto pareciam. Como se fosse uma deixa, a lançadeira pousou pesadamente no chão. A explosão resultante foi ensurdecedora. Até os prédios sob os pés de Leonel se moveram como se fossem desmoronar novamente. Um anel de ar quente explodiu em Leonel, fazendo-o sentir como se sua pele fosse queimar a qualquer momento. Foi então que Aina finalmente entregou a ele a corda que ele pediu, a mesma corda que eles usaram para escalar as muralhas do castelo em Paris. Sem hesitar, ele a virou de costas, amarrando-a firmemente a ele com uma aura inquestionável emanando dele. Em seu nível físico atual, o corpo de Leonel era muito mais forte do que um cavalo. Nesse caso, já que um cavalo pode carregar um e até 2 passageiros às vezes, como a pequena figura de Aina poderia fazer algo para detê-lo? Na verdade, ele mal sentiu o peso de sua herança de família que agora estava amarrada em suas próprias costas. Ele não lançou um ataque de acompanhamento em rápida sucessão. É provável que ainda acredite que estamos no ônibus espacial, o que também significa que sua visão é ruim ou obscurecida. Vamos supor que o segundo esteja seguro. Não importa qual seja a resposta em última análise, significa que ela se concentrou em nós usando minha força como guia. O que significa que provavelmente não temos certeza de nossa localização exata agora que parei de circular. Limpeza dimensional. Ponto. Os pensamentos de Leonel giravam loucamente. Embora ele tenha usado seu espírito tão rapidamente quanto se formou agora, ele ainda conseguiu se recuperar um pouco, cerca de 40%. Ele agora sabia que a recuperação do espírito não era uniforme. Ele poderia recuperá-lo muito mais rápido quando estava cansado, mas a recuperação tornou-se mais lenta após 50% e ainda mais lenta acima de 80%. Felizmente, isso funcionou a seu favor. Contanto que seu espírito não estivesse abaixo de 20% de recuperação, ele não se sentiria letárgico e sua habilidade poderia funcionar sem algemas. Leonel começou a correr depois de entregar o Metal Spirit para Aina segurar. No momento, as únicas coisas em suas mãos eram a lança primitiva e o escudo amassado em seu braço esquerdo. O som de estrondos e prédios desabando soou atrás de Leonel. Ele não precisou olhar para trás para saber que o monstro que aquela coisa era definitivamente derrubou o prédio em seu caminho para chegar ao ônibus que derrubou dos céus. Leonel não se deu ao trabalho de olhar por cima do ombro. Mesmo que o fizesse, com o corpo de Aina e seu machado em seu caminho, ele não seria capaz de ver nada de qualquer maneira. Sek-kei. Leonel cerrou o maxilar com força, pulando de sobrado em sobrado. Ele podia sentir os músculos de seu corpo esquentando loucamente, mas não tinha intenção de prestar atenção neles. Ele se concentrou inteiramente em aumentar sua eficiência, em explorar a mente do homem primitivo e controlar seu corpo como ele controlava o dele. Ele sabia que o choro daquela coisa era devido à descoberta de que sua presa havia escapado. Se demorasse olhando para trás, estaria apenas cortejando a morte. Droga, tem outros inválidos aqui? O olhar de Leonel brilhou, encontrando um inválido com uma enorme parte superior do corpo bloqueando seu caminho. Suas pernas eram muito pequenas em proporção à sua figura, fazendo com que parecesse um gorila humano. Mas Leonel não teve coragem de rir porque podia sentir o incrível poder irradiando daqueles enormes antebraços e punhos. Ele lançou um olhar para sua lança e sentiu uma pontada no coração. Parecia que só sobreviveria a mais algumas trocas. Ele não queria desperdiçá-los com uma nota inválida. Para outros, uma nota inválida já significava morte. Mas para ele, a situação atual os colocava como bucha de canhão. Use meu machado. Aina disse de repente. Leonel concordou com a sugestão sem hesitar. Ele guardou a lança primitiva em seu bracelete espacial, aceitando o machado que Aina entregou a ele. Uma aura ardente irrompeu de Leonel. Embora ele não pensasse muito nisso, os olhos de Aina se arregalaram. Achei que teria que suprimi-lo para que ele pudesse usá-lo livremente. Mas, embora o lobisomem parecesse estar usando o machado de Aina sem problemas, esse não era o caso. Na verdade, o machado era 10 vezes mais pesado em suas mãos do que nas de Aina. Além disso, também não aceitaria sua força suavemente, ou porque mais Aina o derrotaria tão facilmente sem empregar sua própria força e mesmo com as mãos nuas. No entanto, a herança do clã Brasinger não resistiu nem um pouco a Leonel. Havia apenas 2 explicações. Ou confiava incondicionalmente em Leonel, ou havia aceitado como seu herdeiro, assim como fizera com Aina. O segundo poderia ser descartado, o que significava que era mais definitivamente o primeiro. E como era esse o caso, só havia uma explicação. Significava que ela confiava nele incondicionalmente. Aina não pôde deixar de corar quando seus pensamentos chegaram a esse ponto. As fibras dos músculos de Leonel vibravam como uma só. Sua expressão permaneceu calma, quase fria. Ele era completamente diferente do homem primitivo que amava a batalha. Para Leonel não havia nada além de cálculo objetivo. O inválido de grau rugiu, batendo descontroladamente no peito antes de erguer os punhos no ar e se lançar contra Leonel. Leonel nem pescou. Como se fosse uma cópia carbono do homem primitivo, seus quadris flexionados, suas coxas salientes e os dedos dos pés pareciam que poderiam arrancar de seus sapatos de tesouro a qualquer momento. Ele segurou o machado com as 2 mãos, usando toda a sua força. Bang! Um pequeno círculo de ar foi deixado onde os pés de Leonel estavam por último. Ele disparou para frente de forma explosiva, aparecendo atrás do grau inválido em menos de um piscar de olhos. Sua respiração já estava irregular como se aquele movimento tivesse tirado tudo dele, mas a cabeça do inválido voou no ar, deixando seu rugido balançando ao vento. Leonel nem olhou para trás.
Ele começou a correr. Contanto que ele pudesse deixar essa selva de prédios, ele poderia pegar sua bicicleta. A essa altura, sua velocidade aumentaria em 50% e ele teria uma chance melhor de escapar do alcance daquela besta ridícula. Mas parecia que nada em sua vida seria fácil. Skrirr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 
cena. Um tentáculo se estendeu para o céu e desceu em direção ao chão. Suas ventosas incharam e se tornaram como dezenas de molas obscenamente poderosas. Eles se cochetearam no chão, lançando a criatura no ar. O céu parecia escurecer. Uma enorme sombra cobriu a terra, fazendo Leonel sentir como se o mundo tivesse mergulhado na escuridão. Finalmente, ele não aguentou mais e olhou para trás. Sem o machado de Aina no caminho, seu campo de visão era muito mais amplo, e o que ele viu causou arrepios na espinha. Foi enorme. Uma enorme besta de 8 tentáculos com quase 50 metros de ponta a ponta, e estava descendo dos céus e caindo em sua direção. Descida dimensional capítulo 84. Eu nem quero saber como vocês atingiram 900 Powerstones tão rápido. Puta merda. Essas foram as únicas palavras que Leonel conseguiu dizer. Ele nunca tinha visto tal cena em sua vida. A visão era tão chocante que ele nem teve a mente de prestar atenção ao cheiro revirando o estômago. Naquele momento, o mundo pareceu desacelerar. As pupilas de Leonel piscavam continuamente, sua mente fazendo vários cálculos ao mesmo tempo. Uma fração de segundo depois, ele caiu em um agachamento baixo, saltando quase 5 metros no ar. Se alguém estivesse assistindo a essa cena, pensariam que ele havia enlouquecido. Tal altura de salto era realmente impressionante em comparação com um ser humano normal. Mais do que impressionante, na verdade. Foi simplesmente desumano. No entanto, isso não lhe adiantou absolutamente nada. O que eram 5 metros para um monstro tão grande? Sem falar no fato, Leonel estava pulando na direção dele. A resolução dos olhos de Leonel não esmoreceu. Apenas quando seu corpo estava prestes a perder o impulso para cima, a sola de seu pé direito irrompeu com uma luz verde brilhante, fazendo com que uma plataforma quadrada de pouco mais de 30 centímetros de comprimento aparecesse. A coxa de Leonel inchou quando pequenas medidas de força irromperam de sua perna, lançando-o a mais de 10 metros no ar. Suas pupilas se contraíram. Eu calculei mal. Não considerei o fato de que essas plataformas também poderiam aumentar minha capacidade de salto. Vou chegar a esse ponto 0,2 segundos mais rápido do que calculei, mas também poderei salvar um salto de plataforma. O olhar de Leonel carregava uma frieza de aço, uma luz verde brilhante oculta atrás de si como uma fera à espreita. Seu corpo voou através de uma abertura nos tentáculos da besta, aparecendo acima de sua forma em queda em um flash. Como esperado, a criatura não reagiu a ele até que fosse tarde demais. Foi exatamente por isso que ele não usou sua força em seu primeiro salto. Dessa forma, a criatura não seria capaz de prendê-lo tão cedo. Porém, o que Leonel não poderia imaginar é que no momento em que aparecesse acima da criatura, se depararia com um olho enorme do tamanho de seu corpo, fitando-o com intenção assassina. Uma figura subindo, a outra descendo. Por um momento parecia que o tempo havia parado. Um suor frio escorria pelas costas de Leonel. Ele sentiu que se esta criatura tivesse um ataque mental como o Homem-Rato, ele realmente não seria capaz de resistir desta vez. Estrondo. A besta pousou no chão, lançando imediatamente vários tentáculos em direção a Leonel que estava acima de sua cabeça bulbosa. Muitos anos depois disso, Leonel ainda choraria por essa batalha. Mesmo depois de tanto tempo, ele não saberia como teve o azar de ter um polvo atacando-o em terra. Aquela enorme cabeça redonda, aqueles estranhos olhos em forma de S, aqueles tentáculos. Depois de ver o topo de seu corpo, era inegável. Agora, ele tinha certeza de que a visão desse polvo estava apenas obscurecida antes. Ele havia feito aulas de biologia marinha no passado apenas porque Aina fez. Eles tinham uma visão mais nítida do que os humanos. E quem sabia que tipo de mutações apareceram depois? A visão desta criatura pode muito bem ser ainda melhor do que o normal. Leonel não teve mais tempo para pensar nisso. Ele havia pensado em cegá-lo, mas desistiu completamente da ideia. Não só era muito perigoso, mas também poderia não ser útil. Polvos normais tinham sensores complexos em suas ventosas de tentáculos. Era apropriado presumir que os sentidos desse polvo haviam evoluído, ou de que outra forma ele poderia ter acertado com precisão uma nave que se movia a 300 km por hora com um único tentáculo, enquanto sua visão estava obscurecida. E de que outra forma isso teria bloqueado novamente, apesar de quão longe ele havia fugido sem ativar sua força. Nesse ponto, Leonel sentiu que era incrivelmente sortudo por ter pensado o suficiente para não usar sua força em seu salto inicial. Os tentáculos de polvos normais podem tocar e cheirar. Esses tentáculos evoluídos provavelmente também podem sentir a força. Nesse caso, os sapatos esquerdos de Leonel brilharam com uma luz verde brilhante antes que ele saltasse com toda a força para a direita. Sua velocidade instantânea era ofuscante. Ele deixou rastros no ar, mal conseguindo pular sobre o tentáculo que vinha em sua direção. Ele já havia calculado o maior alcance do polvo depois que ele atacou a nave. Ele não esqueceria um boato tão importante em um momento como esse. Leonel pousou no topo de um prédio em ruínas, seus pés deslizando pelo telhado. 58 segundo Coodon na direita. Estávamos a 10 minutos do forte de acordo com o ônibus. São 50 quilômetros. Não há como eu cruzar essa distância com essa coisa me perseguindo. Sua capacidade destrutiva é muito grande e nem mesmo é prejudicada pela velocidade com aquela habilidade insana de salto.
Sua agilidade também é coberta graças aos seus 8 tentáculos. Eu preciso matá-lo. A mandíbula de Leonel se apertou quando ele pulou do prédio sem hesitar. Sescrehei! O prédio desabou. Leonel mal havia saltado dela quando o polvo atirou ao chão. No entanto, nem mesmo ele poderia imaginar que Leonel realmente pularia de volta para ela. Leonel sabia que correr o colocaria em desvantagem. Sua melhor chance de correr foi logo após a nave ter sido destruída, quando esta coisa ainda não havia travado nele. Mas quem diria que o encontraria novamente tão rapidamente? Se ele tentasse correr agora, seria vítima daquele ataque de salto novamente. Se ele tivesse o azar de ser pego antes que o resfriamento de seus sapatos terminasse, ele estaria acabado. Essa nem era a pior possibilidade. Com a monstruosidade dessa coisa derrubando prédios como se fossem castelos de cartas, Leonel poderia ser esmagado até a morte apenas por suas tentativas de persegui-lo. Nesse caso, sua melhor escolha era ficar perto dela. Você pode escanear esta coisa e me dizer seu poder, habilidades e fraqueza? Leonel gritou ao cair do alto do prédio em direção ao polvo. Ele estava dando um tiro no escuro. Mas se essa coisa pudesse escanear uma nave que não tinha em seu banco de dados, e até potencialmente escanear zonas, talvez pudesse fazer isso também. Finalmente parecia que alguém estava sorrindo para Leonel. Asterisco ping asterisco forma de vida marinha evoluída detectada. Reino, animalia, filo, molusca, classe, cefalopoda, ordem, octopoda, superfamília, Octopodidae, família Megalelodonidae, estado, evoluído, habilidades, asterisco ping asterisco gerando nomenclatura, ventosas reforçadas, podem alternar entre suavidade e dureza, pode comprimir e explodir com força, multiplicando o poder várias vezes, tentáculos ultrassensíveis, ganhou talento de força de alto grau, pode absorver força através de seus numerosos membros, sentido semelhante à visão interna que amadurece dos tentáculos, ainda em seus estágios iniciais, fraqueza, cabeça, avaliando o poder, asterisco ping asterisco, estágio de evolução, pico tier 7 preto, Leonel caiu pesadamente no chão, o machado de Aina sendo segurado firmemente por suas 2 mãos. Ele não se conteve mais, sua força em erupção. O espaço ao seu redor tornou-se como um furacão, dilacerando o vento ao seu redor. Seu cabelo dançava, a luz verde escondida em seus olhos brilhando para a vida. Este maldito polvo era na verdade um monstro de grau S. Mas tudo bem. As algemas que normalmente seguravam Leonel foram liberadas com força total. Ele pode hesitar tolamente contra um humano, mas contra uma fera, ele não teve escrúpulos. Esta besta pode ser um monstro, mas ele era um também. Leonel Morales, força amplificada. Força, 1,30. Velocidade, 1,30. Agilidade, 1,30. Coordenação, 1,70. Vigor, 1,50. Mais 0,05. Anulado reações, 1,70. Espírito, 1,30. Força, 0,40. Descida dimensional capítulo 85. A força uivava ao redor do corpo de Leonel. Uma aura imponente surgiu dele, fazendo com que o polvo hesitasse. Seus tentáculos se contraíam continuamente como se sentissem que algo mais monstruoso do que ele estava diante dele. Do seu ponto de vista, mal conseguia ver Leonel. Seus olhos eram muito altos e Leonel era muito baixo. Tal bug deveria ter sido muito fácil de matar. Então, por que estava se sentindo assim? Aina deitou nas costas de Leonel, sua respiração incrivelmente estável. Embora cada vez que Leonel fizesse um movimento brusco, ela sentisse uma dor lancinante percorrer seu corpo, ela não tinha a menor mudança de expressão, nem tinha feito o menor som. Mas agora, ela foi surpreendida mais uma vez. Essa forma de intimidação era tão potente. No entanto, ele ainda não é forte o suficiente para ostentar tal aura. Depois de um tempo, a besta ficará mais furiosa. Sescrehei e Aina mal havia terminado seus pensamentos quando os rugidos do polvo sacudiram os arredores mais uma vez. Os 2 tentáculos mais próximos de Leonel se lançaram contra ele. Devido ao tamanho do polvo, Leonel só conseguiu ficar entre os 2. Despeje sua força no machado. Aina disse rapidamente. Tem uma habilidade principal que pode ser usada agora, você já viu isso antes. Leonel não precisava que Aina lhe dissesse isso. Ele já estava preparado. Sua força aumentou, fazendo com que o brilho vermelho do machado de batalha crescesse várias vezes. Uma lâmina ilusória se estendeu da ponta do machado, expandindo o tamanho da arma várias vezes. Um rugido saiu dos lábios de Leonel. Seu corpo flexionado como um. Sua força era selvagem, mas seus músculos se agitavam em uma raiva controlada enquanto ele atacava com toda a sua força. A lâmina estendida perfurou o tentáculo direito por vários metros, mas não conseguiu atravessar todo o caminho. Nesse momento, o uivo melancólico do polvo foi seguido pelo golpe de seu segundo tentáculo que fustigava as costas de Leonel. Não havia nada neste mundo que permitisse a Leonel deixar tal coisa acontecer. Afinal, Aina estava de costas e já estava ferida. Como ela pôde sofrer tal ataque? No momento em que percebeu que não tinha força para cortar o tentáculo com um golpe, ele imediatamente executou seu plano secundário. Como se o machado maciço fosse o gancho de um alpinista, ele puxou para baixo com força, usando a pele dura do polvo como âncora para se lançar para cima e acima do segundo golpe. Leonel pousou em cima do tentáculo meio decepado com os passos vacilantes. Ele não tinha considerado quão escorregadia seria a pele do polvo e seus pés quase foram arrastados debaixo dele. Bang!
O segundo tentáculo pousou no primeiro, sem conseguir esmagar Leonel entre eles como uma pinça. Mas o impacto fez com que Leonel, que mal havia recuperado o equilíbrio, voltasse a vacilar, e desta vez ele não conseguiu recuperá-lo a tempo. Droga! Leonel caiu para o lado, os rugidos enraivecidos e doloridos do polvo servindo de pano de fundo para seu show de palhaço. Vendo que Leonel estava agora ao alcance de seu terceiro tentáculo, a besta enlouquecida não hesitou em se lançar na direção da figura cadente de Leonel. A mente de Leonel dava voltas e seu olhar brilhava. Já que assim, não me culpe por tirar vantagem. Ficar em cima de seu tentáculo era muito perigoso, mesmo que fosse um tentáculo que ele havia ferido gravemente. Se esta besta abrisse caminho através da dor, lançar Leonel no ar com um movimento casual basicamente garantiria sua morte. Leonel sabia como isso seria arriscado antes de fazê-lo, por isso fez testes para ver se conseguia cortar um tentáculo primeiro. Depois de ser forçado a correr tal risco, ele queria correr em direção à cabeça do polvo o mais rápido possível. Afinal, embora esse monstro fosse grande, ainda tinha apenas 50 metros de ponta a ponta, e a distância de uma ponta do tentáculo até sua cabeça era de apenas 20 metros. Nesse caso, Leonel ainda poderia percorrer a distância a tempo. Mas quem diria que essa maldita coisa seria tão escorregadia até o ponto em que ele, que ostentava talvez a maior estatística de coordenação da Terra, tropeçasse como um bezerro recém-nascido? Deveria ter sido inútil, ele deveria ter acabado. Mas o olhar de Leonel ardia como duas tochas nas profundezas da noite. Sem hesitar, Leonel ergueu o machado mais uma vez, cortando sem hesitar o tentáculo já ferido do qual caía. Em um movimento rápido, ele parou de cair e usou o machado como um gancho mais uma vez, lançando-o para frente em velocidades ofuscantes. Leonel era um louco. Como se o líquido escorregadio que cobria o polvo fosse uma prancha de surf e seu corpo fosse um oceano, ele deslizou sobre ele, deixando imagens residuais em seu rastro. O tentáculo do polvo errou, atacando seu próprio membro ferido mais uma vez. Ele não conseguia entender como poderia derrubar com precisão um navio voando no ar a 300 km por hora, mas não conseguia matar essa mosca irritante. Ainda tinha que evoluir a ponto de entender que acertar algo em linha reta com um caminho predestinado era muito mais fácil do que acertar algo que se adaptava à situação como uma pena flutuando ao vento. Porém, Leonel ainda tinha um preço a pagar. Ele precisava de velocidade. Ele praticamente ansiava por isso. Ele estava usando sua força até o limite, sem contar que seu corpo já estava chegando ao limite. Ele não podia se dar ao luxo de ficar aqui por mais tempo. Quem sabia se havia outro monstro como esse vindo em sua direção agora? Mas o mais importante, ele precisava deslizar pelo tentáculo o mais rápido possível. Então, ele deixou o machado de Aina embutido na pele dessa coisa. Leonel, como um relâmpago, despencou na direção da cabeça do polvo. No entanto, ele não estava tão desarmado quanto seria de esperar. Em vez disso, uma lança primitiva apareceu em sua mão, sua aura subindo e ondulando no ar, seu sangue ferveu, uma excitação fervilhante borbulhando de suas profundezas. Mas Leonel não podia deixar que a consciência primitiva o possuísse desta vez. Agora, só ele poderia fazer isso. O polvo sentiu o perigo iminente. Ele tentou levantar seu tentáculo ferido para lançar Leonel para longe, mas quando fez, Leonel já estava perto do fim. Então, embora Leonel tenha sido lançado voando, foi bem no centro de sua cabeça. Para o polvo, Leonel era como um deus da morte descendo dos céus. A intenção assassina foi suficiente para fazer a besta congelar. Por um momento, realmente não poderia dizer qual deles deveria ser o verdadeiro monstro. Em pânico, o polvo lançou tudo o que tinha em Leonel, sem se importar com a cabeça enquanto todos os 8 tentáculos se curvavam para trás e em direção ao demônio no céu se dirigiam para ele. A primeira vez que Leonel usou, chamado do vento com sua lança, ele havia formado apenas um nó de força. A última vez que ele usou, a arte da força em sua mão estava restringindo a quantidade de força que ele poderia usar. Mas agora, ele não tinha tais restrições. A lança em sua mão vibrou descontroladamente, mas sua mão era como uma braçadeira de aço, segurando-a enquanto a luz em seus olhos ficava cada vez mais brilhante. Chamado do vento, o vento em torno da ponta da lança de Leonel ficou tão forte que podia ser visto a olho nu, um violento ciclone concentrado em um único ponto. No momento em que Leonel avançou, sua lança primitiva explodiu em uma chuva de estilhaços. Mas o ataque permaneceu certeiro, rasgando o ar em direção à cabeça do polvo. E o mundo ficou em silêncio por um momento. Parecia que o golpe final de Leonel não tinha feito nada. No entanto, um instante depois, o centro da cabeça do polvo começou a torcer. Então, sua pele dura se rompeu, seguindo o padrão de torção e rasgando-se. A torção atravessou o túnel, sua velocidade aumentando. A princípio, tudo parecia desacelerar, mas no momento seguinte, acelerou. Pareceu levar vários segundos para a primeira camada de pele ser perfurada, mas em um piscar de olhos, uma torrente de vento saiu da parte de trás da cabeça do polvo. Um grito triste saiu do enorme monstro, o último de seus tentáculos atacando Leonel como um apelo final e desesperado. No ar, Leonel não teve como se esquivar. O resfriamento em seus sapatos ainda não havia terminado. E mesmo que tivesse, ele não tinha certeza se ainda tinha força para ativá-los. Ele colocou tudo o que tinha naquele último golpe. Este também não era o ponto mais importante. Mesmo que seu colar pudesse salvá-lo da morte, e Aina que estava amarrada em suas costas. A intenção de luta de Leonel brilhou quando ele caiu dos céus, os últimos restos de sua força florescendo. Descida dimensional capítulo 86. Leonel realmente se sentia como se uma estrela azarada o seguisse por toda parte.
A razão pela qual ele se atreveu a pular no céu assim, apesar de saber que o polvo poderia fazer um último ataque total, foi porque ele esperava que ele desaparecesse depois de morrer, assim como os inválidos. Nesse caso, não haveria com o que se preocupar. Mas quem poderia imaginar que não apenas não desapareceria, mas o impulso final de suas últimas brasas de vida seria suficiente para ameaçá-lo a tal ponto. Mesmo que os tentáculos tivessem perdido o poder que os sustentava, tornando-os muito mais fracos do que quando a criatura estava viva, eles ainda estavam caindo em direção a Leonel e Aina. Pelo tamanho do polvo, Leonel não quis nem calcular o peso que cada um daqueles tentáculos carregava, sob pena de desmaiar de susto antes mesmo de resistir. De repente, a voz de Aina gritou: "Pegue o machado." A voz dela o tirou de seus pensamentos. Ele se virou rapidamente para descobrir que o machado que havia deixado cravado no membro do polvo se soltou e agora estava voando em direção a eles. Leonel entendeu imediatamente a intenção de Aina. Se um machado tão pesado voasse em direção a eles rápido o suficiente, seria capaz de derrubá-los do caminho para o qual os tentáculos estavam direcionados. Leonel girou o corpo no ar, agarrando o machado voador com as duas mãos. Off! Embora Leonel sentisse seus braços dormentes quando uma força forte o atingiu, ele não poderia estar mais feliz. Isso foi o suficiente. A direção deles foi alterada com força, fazendo-os voar por uma abertura nos membros do polvo e colidir com os restos de um prédio desabado. Leonel se preparou, circulando os últimos restos de sua força nas pernas e aterrissando pesadamente. Estrondos estrondosos soaram quando o polvo finalmente desabou. Essa batalha não durou nem um minuto, mas Leonel se sentia completamente esgotado. Estranho. Leonel franziu a testa. Por que ainda não há inválidos aqui? Antes que Leonel pudesse consultar o dicionário do pai para ver se havia uma resposta, de repente sentiu sua pulseira espacial ativar-se sozinha. O cubo segmentado voou para fora, seus numerosos pedaços se desfazendo e envolvendo o cadáver do polvo antes de se formar novamente no tamanho da palma da mão de Leonel. Leonel piscou espantado. Essa coisa parece ter inteligência própria? De que outra forma você explica isso? Embora Leonel quisesse examinar mais o cubo, não tinha o luxo. Depois de guardá-lo, ele começou outra corrida. Sem uma lança, seria difícil para ele usar Call of the Wind novamente. As técnicas de força eram muito perigosas, então ele aprendeu a não modificá-las por capricho. Era impossível para ele transformá-lo em uma técnica adequada para machados. Além disso, mesmo que pudesse, com que força ele faria isso? Por que não há inválidos aqui? Leonel perguntou ao dicionário que agora estava na palma da mão. *ping calculando. A causa mais provável está relacionada à natureza dos inválidos. Inválidos são criaturas de instinto cujo único objetivo é devorar e evoluir. No entanto, eles só podem devorar criaturas de sua espécie. Criaturas poderosas de espécies diferentes são grandes dissuasões para eles, pois são fontes de perigo sem lucro. Ao ouvir isso, Leonel derrapou até parar. Aquele grau de inválido só apareceu depois que ele se afastou do polvo, agora que ele pensou nisso. Só que o polvo podia cobrir distâncias obscenas com aquela habilidade de salto dele. Mas se houvesse uma limitação de espécie, então por que esse polvo viria atrás dele com tanto fervor? Espere. Este polvo não desapareceu, então é improvável que seja um inválido. Deve haver outro motivo para ele me ver como uma refeição em potencial, e esse motivo pode muito bem estar relacionado ao motivo pelo qual o cubo segmentado agiu por conta própria. Esqueça, agora não é hora de pensar sobre isso. Preciso me concentrar em voltar para o forte. Rapidamente, como os inválidos diferenciam entre os membros de sua espécie e aqueles que não são? Leonel percebeu que isso provavelmente significava que nem todos os inválidos eram humanos, mas não teve tempo de refletir sobre isso. *ping respondendo ao Cid, depende. Inválidos de baixo nível dependem principalmente dos sentidos olfativos. Inválidos de alto nível têm muito mais opções, variáveis demais para listar. O olhar de Leonel brilhou. O lugar onde ele derrapou até parar era exatamente o lugar onde ele cortou o tentáculo do polvo. Aconteceu de haver sangue azul medonho aqui. Cerrando os dentes, ele tomou uma decisão. Desculpe por isso, Aina. Um dia e meio depois, no meio da noite, a unidade de patrulha do Royal Blue Fort sentiu como se estivesse pisando em ovos. Nos últimos dias, o número de inválidos havia aumentado acentuadamente. De acordo com os superiores, algo grande aconteceu no perímetro 7, causando a formação das primeiras instâncias de marés inválidas. A boa notícia era que o alvo deles não era o forte, mas os efeitos residuais tornaram o que antes era um trabalho bastante fácil de ganhar pontos de ascensão para se tornar uma luta de vida ou morte. O chefe da guarda de patrulha durante esta rodada era um certo oficial de nível 2 Doran. Ele só podia amaldiçoar sua má sorte. Se isso tivesse acontecido apenas um dia depois, ele poderia se inscrever para entrar em uma zona de grau F e evitar todo esse absurdo. Mas agora, os superiores não queriam arriscar ter que treinar unidades de patrulha inexperientes em um momento tão perigoso, então ele só podia engolir suas queixas e continuar com seu trabalho de patrulha. Pelo menos ele se saiu melhor do que aqueles oficiais de nível 3 que tinham perímetros para patrulhar. HMPH. Isso é o que todos vocês ganham por me desprezar. Perceber que os outros estavam pior do que ele parecia fazer Doran se sentir muito melhor. Ele varreu um olhar do topo das paredes do forte. Ele já havia completado essa ação tantas vezes que perdeu a conta. Ele esperava que desta vez não fosse diferente das outras, mas de repente ele congelou desta vez. Sem hesitar, ele puxou um telescópio, estendendo-o e olhando através dele. Com as restrições de tecnologia, ele só poderia usar uma ferramenta tão primitiva. Mas isso não mudou sua eficácia. Doran piscou.
O que ele viu o chocou. Havia 2 humanos, mas cobertos por alguma estranha substância azul escura rachada. Um deles parecia estar carregando o outro, mas seus estados só podiam ser descritos como lamentáveis. O jovem que carregava a jovem arrastou um enorme machado pelo chão. Ele provavelmente sabia que tal ação retardaria seus passos, mas seus braços não tinham mais força para levantar aquela grande arma. Quem mais poderiam ser esses dois senão Leonel e Aina? Embora o sangue de polvo tenha funcionado até certo ponto, foi apenas até certo ponto. Teve 100% de eficácia em inválidos abaixo do grau B, mas no grau B, foi apenas 50% eficaz. Para inválidos de grau, não foi nem 20% eficaz. No final, eles levaram mais de um dia para percorrer apenas 50 quilômetros porque a comoção inicial que Leonel levantou causou uma maré inválida. Ele se sentia exausto a ponto de suas pernas nem parecerem mais suas. Porém, apesar de ver as imponentes muralhas do forte, a inquietação no coração de Leonel não se acalmou. Em vez disso, cresceu, porque o perigo que ele esperava ainda não havia aparecido. As pupilas de Doran se contraíram. São eles. Preciso informar o governador Júnior Duke. Descida dimensional capítulo 87. Leonel arrastou debilmente seu corpo até os portões do forte. Seus olhos estavam semicerrados e seus passos eram tão pequenos que mal parecia que ele os estava dando, mas ele finalmente conseguiu. Cada parte de seu corpo parecia estar em suas últimas pernas. Até ele ficou bastante surpreso por ainda estar vivo. Só se poderia dizer que a capacidade humana de sobrevivência era muito grande. Olá, olá. A cabeça de Leonel balançou ao sentir de repente que alguém o chamava. Ele olhou para cima para encontrar o mesmo oficial de nível 2 Doran parado à sua frente, uma lanterna ofuscante acenando em sua mão. Leonel semicerrou os olhos, achando difícil olhar para a luz. Por que diabos esse cara está acenando algo assim na minha cara? Era seguro dizer que Leonel estava no limite. Ele estava com falta de sono e força, então mesmo que ele fosse um santo, seu fusível seria muito mais curto. Naquele momento, ele ainda teve a fraca vontade de pegar esse enorme machado que estava arrastando mais uma vez e partir esse bastardo em 2. No final, ele conseguiu se conter. Você acha que pode simplesmente me ignorar? Você pode ser um figurão, mas ainda há protocolos a serem seguidos? Saliva voou dos lábios de Doran, parte da qual até se grudou em seu bigode espesso enquanto ele tentava interrogar Leonel. Ele não estava exatamente errado. Leonel e Aina haviam saído do perímetro antes que o cargo pudesse ser assumido, isso já era uma ofensa. Além disso, eles não retornaram com o jipe militar que lhes foi designado, mais uma ofensa. Ora, Doran já havia feito várias perguntas a Leonel, para as quais não obteve respostas. E claro, esta foi outra ofensa. No momento, eles ainda estavam em um estado de código vermelho, classe 9. Em tal estado, os crimes tinham punições várias vezes mais severas do que a norma. Mesmo algo tão mundano e benigno como furtar uma loja pode levar 20 ou mais anos de prisão. Quando as infrações estivessem relacionadas à ordem militar, as punições seriam ainda mais duras, como costumava ser a lei militar. Leonel e Aina não eram militares oficiais, o que ainda pode aliviar a pena. Afinal, o forte precisava de ajuda e todo indivíduo poderoso valia muito. Doran obviamente sabia disso, mas ficou insatisfeito por achar que Leonel o estava ignorando. Claramente, Doran não percebeu que a razão pela qual ele ainda era um oficial de nível 2 era por causa de sua própria estupidez. Considerando o estado de Leonel, quem diria que ele estava ignorando uma pessoa em vez de perceber que ele era uma flecha no final de seu voo? Os olhos mal abertos de Leonel abriram-se lentamente. A ação parecia consumir todas as suas forças, mas o que Doran viu o fez tropeçar para trás descontroladamente, finalmente permitindo que a luz ofuscante se movesse de Leonel. Uma fera que pode atacar a qualquer momento. Isso foi o que ele viu. Um rugido assaltou sua mente quando ele caiu no chão. Arrepios e suores percorreram suas costas enquanto ele olhava para Leonel com os olhos cheios de medo. Os outros oficiais olharam para Doran com expressões estranhas. Leonel não fez nada além de olhar para ele. Havia necessidade de reagir assim? Leonel caminhou lentamente ao lado do Tier 2 Officer caído. Ele só pensava em finalmente descansar. Ele só tinha que voltar para a cama. Não, qualquer cama serviria, ele não era exigente. Então, ele poderia dormir por uma semana inteira e esquecer tudo isso. Nesse momento, mais luzes brilhantes bloquearam o caminho de Leonel. Mas desta vez não vieram de uma lanterna, mas sim de alguns veículos. Sob o céu noturno, seus destaques faziam arder os olhos de Leonel. A frustração no coração de Leonel aumentou. Ele só queria dormir. Por que todas essas pessoas estavam continuamente bloqueando seu caminho? Ele já estava tão perto de casa. Ele caminhou pela cidade externa, pela névoa da ilusão e entrou na cidade interna. Ele estava a momentos de sua cama quando de repente descobriu que a mansão que havia recebido estava cercada por algumas naves. Leonel Morales, o governador Júnior Duke gostaria de trocar algumas palavras com você. A essa altura, Leonel sentiu uma raiva fervendo no peito. Uma palavra com ele? Agora mesmo? Eles não enviaram pessoal médico nem perguntaram se ele estava bem, mas em vez disso, pediram que ele arrastasse seu corpo para ver o filho de algum governador Duke que nem se deu ao trabalho de aparecer. Leonel nem se importou com o fato de que a aparição do governador Júnior Duke aqui significava que ele havia limpado uma zona de classificação. Comparado com o que ele acabará de passar, uma zona de notas poderia ser comparável? No entanto, com tantas naves ao seu redor, talvez até equipadas com tecnologia de armas que Leonel não poderia imaginar, o que ele poderia fazer? Ele estava cansado demais até para expressar sua raiva. Outros acreditavam que Leonel tinha um temperamento muito brando, e era mesmo.
Mas havia algo sobre si mesmo que James havia apontado no dia do campeonato nacional. Leonel sabia que James estava tentando jogar o jogo. Ele também sabia que seu amigo devia ter seus motivos. No entanto, ele não conseguia decidir entre seu melhor amigo e um jogo que já havia vencido 3 vezes antes. James era como um irmão para ele. Eles ficaram lado a lado por 4 anos. Qualquer outra pessoa, por causa de tal amizade, poderia ter concordado com isso uma vez e perdido o jogo de propósito. No entanto, em vez de fazer isso, Leonel encontrou um método para não machucar o amigo e, ao mesmo tempo, vencer o jogo no final. Claro, conhecendo Leonel há tanto tempo, James viu através de seu amigo com facilidade. Outros podem ter pensado que Leonel simplesmente não sabia, mas James sabia que, embora Leonel tivesse um coração mole, o que ele mais odiava era perder. A insistência de Leonel no mantra paterno de persistência e respeito pode soar como uma criança idolatrando o pai, porém, era mais profundo do que isso. Era tão profundo que o próprio Leonel não o reconhecia, apenas aqueles que eram mais próximos dele o reconheciam, assim como James. Então, quando Leonel estava indo para a residência do governador Júnior Duke com uma raiva borbulhante no peito que ele não podia fazer nada, aquela besta escondida continuou atacando. A aura ao seu redor tornou-se insuportável. Mesmo os soldados veteranos ao seu redor sentiam que era difícil respirar. Apenas aqueles veteranos de nível 5 como o almirante Milan Mal conseguiram evitar que seus joelhos batessem juntos. Logo, com o corpo fraco e tudo, Leonel se viu na sala de estar de uma mansão muito mais luxuosa que a sua. Tudo parecia inundado de ouro e branco, como se o deus Sol Apolo fosse o dono da residência. Ainda assim, não havia sinal do governador Júnior Duke. Foi só quando Leonel ouviu um par de vozes que percebeu que havia uma saliência acima da sala que estava sendo alimentada por um par de escadas curvas. Infelizmente, ele se sentia fraco demais para levantar a cabeça, mal conseguia ver os sapatos dos dois acima dele e perceber que eram 2 homens. Miles, eu realmente tenho que te agradecer desta vez. Sem a sua ajuda, eu não acho que poderia me vingar de meus camaradas caídos. Existe mesmo a necessidade de tais palavras entre nós, Simeon? Além disso, minha família Duque Governadora tem a obrigação de manter a lei e a ordem. Se você se apresentou ou não, haveria punições apropriadas. Parece que me preocupei demais, então. A família Leon é realmente confiável. As palavras dos 2 jovens cessaram. Leonel podia adivinhar vagamente que eles estavam olhando para baixo da saliência e para ele. Leonel Morales. Aina Brasinger. A voz do homem chamado Miles encheu os ouvidos de Leonel. Pela conversa, Leonel pôde entender que ele devia ser o Duque Governador Júnior. Temos evidências de que você cooperou para matar 6 cidadãos de nosso Império da Ascensão. Mesmo sem a lei marcial, apenas seria a morte. Como cidadãos do Império, vocês têm o direito de saber por que estão sendo presos, então eu disse a você, escolte-os até o porão. Eles permanecerão lá até o julgamento. O jovem falou com indiferença. Para ele, o julgamento era apenas uma fachada. Os 2 estavam praticamente mortos. Bem, Leonel morreria. Quanto à garota em suas costas, ela seria enviada acorrentada para a família Brasinger. Leonel passou a entender uma coisa. Ele tinha sido um pouco ingênuo. Ele não tinha pensado muito sobre o que aconteceria aqui desde que eles estavam entrando em uma mansão. Se eles estavam com problemas, não deveriam ter sido enviados diretamente para as prisões, mas foi então que ele entendeu. Para 2 variantes como eles. A habilidade de ilusão de Miles era o melhor tipo de armadilha. Leonel mal se esforçou para erguer a cabeça e só então viu os rostos dos 2 jovens. Um deles tinha uma cabeça brilhante de cabelo branco dourado que quase parecia a juba de um leão. Quanto ao outro, a visão de Leonel estava muito turva para ver a maior parte de suas feições, mas o que ele viu foi um monóculo sobre o olho esquerdo. Ninguém, seria difícil chamá-lo de monóculo. Ele tinha 8 lentes que pareciam pairar no espaço em uma formação circular. Descida Dimensional capítulo 88. Leonel não reagiu muito às palavras de Miles, algo que estava fora das expectativas deste. Embora ele falasse essas palavras com indiferença, isso não significava que esperava indiferença em troca. Na verdade, ele esperava ouvir vários gritos e uma torrente de xingamentos. Nem era de se esperar que Leonel tentasse fugir e lutar para escapar. Claro, tudo isso seria inútil. O alcance desse mundo de ilusão era quase como seu próprio sonho lúcido. A desvantagem de sua habilidade era que demorava muito para configurar um alcance tão grande, mas o benefício era que uma vez que havia sido, não apenas o dreno de seu espírito foi minimizado, mas seu poder também foi várias vezes maior. Na verdade, Leonel acabou no momento em que entrou nesta cidade. A confiança de Miles era óbvia pelo fato de ele nem ter confiscado o machado na mão de Leonel. Os funcionários que escoltaram Leonel até aqui o cercaram há muito tempo. Vendo que Leonel não reagia, não relaxaram como seria de esperar. A essa altura, a visão de Leonel havia clareado um pouco mais. Ele podia ver que o jovem com o monóculo sobre o olho esquerdo tinha cabelos ruivos e olhos iguais aos dos 6 homens. Ele ficou com as mãos cruzadas atrás das costas, um leve sorriso no rosto. Suas roupas impecavelmente limpas e engomadas evidenciavam sua meticulosidade. Leonel ergueu lentamente o machado que tinha na mão, deixando os oficiais tensos. Mas Miles e Simeon continuaram a olhar para baixo com indiferença em seus rostos. Mesmo que Leonel estivesse em perfeitas condições, eles não precisariam temê-lo neste lugar, muito menos agora em seu estado atual. No entanto, eles nunca poderiam esperar que, em vez de atacar, Leonel usaria o que restava de suas forças para enfiar o machado de volta no coldre nas costas de Aina. Para aqueles que o observavam, suas ações não faziam muito sentido. Então você quer lidar comigo, certo?
A voz de Leonel soou bastante rouca. Pode-se imaginar que ele não bebia uma gota d'água há um dia e meio. Com quão forte ele estava empurrando seu corpo, era uma maravilha que ele estivesse de pé. As sobrancelhas de Miles franziram ligeiramente. Seu primeiro instinto foi não responder. Ele simplesmente desdenhou. No entanto, ele se viu abrindo a boca para fazer exatamente isso antes de saber o que estava acontecendo. Era como se ele tivesse sido compelido a isso. Este nível de carisma? Era difícil imaginar que era um menino antes dele e não um Tier 7 ou general superior. Embora ele tenha conseguido se conter antes que as palavras saíssem de sua boca, ele foi deixado em uma posição estranha. Todos perceberam que ele estava prestes a falar e só puderam olhar para ele confusos quando sua boca se abriu sem dizer uma palavra. No entanto, no final, embora falasse, não era para Leonel. Leve-o embora. Leonel se moveu novamente e Miles franziu a testa enquanto observava os oficiais continuarem hesitantes. Eles observaram enquanto ele pegava 3 hastes de prata e as torcia em uma longa haste, uma após a outra. Que métodos eu tenho para me proteger das ilusões? Leonel parecia falar consigo mesmo. Cada ação que ele tomava era como um louco que não podia ser visto. Parecia que ele poderia atacá-los a qualquer momento. Mas então, inesperadamente, algo respondeu. Ping a força da alma de Sid é muito alta para ser influenciada por ilusões abaixo do grau bronze. Apenas os olhos de Sid podem ser enganados. Sugere-se que Sid feche os olhos e use a visão interna para a batalha. Informações omitidas As palavras do dicionário fizeram as pupilas de Miles se contraírem. Pare ele. As palavras mal saíram de seus lábios com a ponta rombuda da vara de Leonel apareceu diante do almirante Milan. Leonel já havia adivinhado que esse almirante Tier 5 tinha uma habilidade que utilizava sua voz. Se não fosse por isso, um almirante sem capacidade de combate pessoal como ele não seria enviado aqui para escoltar Leonel. O que Leonel menos podia pagar agora para perder a audição ou ter o ouvido interno afetado. A verdade é que a visão interna de Leonel era muito mais aguçada, detalhada e útil do que a visão. Só que Leonel cresceu a vida inteira usando os olhos para ver e interagir com o mundo. De repente, ter visão interna agora o fez sentir como se de repente tivesse outro par de braços que não estava acostumado a usar ainda. No entanto, agora ele não tinha escolha a não ser confiar nisso. O que ele não poderia imaginar era que no momento em que fechasse os olhos e se apoiasse completamente em sua visão interna, uma onda de conforto tomaria conta de seu corpo. Era como se um rio seco tivesse sido subitamente alimentado por um lago cristalino. O que foi uma pena é que a barragem originalmente bloqueando o lago do rio era na verdade o próprio Leonel. Tudo parecia mais nítido e controlado. Os melhores detalhes de tudo, desde seu próprio corpo até o ambiente, foram projetados em sua mente sem demora. Leonel não era bobo. Ele sabia que o perigo persistente ainda não havia sido resolvido. Então como ele poderia voltar aqui sem nenhuma preparação? Embora seu corpo estivesse em tal estado, sua força e espírito não estavam completamente vazios. Os olhos do almirante Milan se arregalaram. Ele estava apenas abrindo a boca para lançar uma rajada concentrada na direção de Leonel quando a vara apareceu diante dele. Ele suspirou aliviado quando percebeu que não tinha lâmina. No entanto, era simplesmente rápido demais para ele se esquivar. Ele só podia se preparar para o impacto. Mas ele nunca poderia imaginar que a ponta cega carregaria tanta força atrás dela. A primeira coisa que sentiu foi a parede que batia em suas costas. Não, deveria ser que suas costas batessem na parede. Então, ele registrou que todas as suas costelas haviam sido quebradas. Ele não conseguia nem gritar sem que a dor lancinante de seus pulmões fosse picada por seus próprios ossos, fazendo seus olhos revirarem para dentro das órbitas. Ele tremeu enquanto deslizava para o chão como se estivesse entrando em choque epilético. Esse talvez fosse o único sinal de que sua vida estava por um fio. O Império já está me irritando há muito tempo. Leonel disse devagar, com os olhos firmemente fechados. Já que você me quer, venha me pegar. Descida Dimensional capítulo 89. Só se pode dizer que eles foram pegos completamente despreparados. Assim como Leonel havia adivinhado, a vigilância sobre ele não era tão hermética quanto ele acreditava. Após a metamorfose, a tecnologia de seu mundo quase deixou de funcionar completamente. A tecnologia, mesmo nesta era futurista, ainda dependia fundamentalmente da eletricidade, que era basicamente o movimento de elétrons de um ponto a outro. No entanto, a força foi construída com as partículas quânticas que regiam as leis usadas pelos elétrons, com a benigna força da terceira dimensão evoluindo para a força da quarta dimensão de um mundo da quarta dimensão. Aquelas leis fundamentais que governavam tudo estavam mudando. Como tal, como a tecnologia poderia continuar a funcionar? O Império da Ascensão colocou muito esforço e pesquisa na construção de tecnologia que pudesse funcionar na quarta dimensão, mas a Terra ainda estava em seus estágios infantis. A única razão pela qual alguma tecnologia continuou a funcionar agora foi porque a Terra ainda era apenas um mundo pseudo da quarta dimensão. A metamorfose ainda não havia sido concluída em sua totalidade, mas era seguro dizer que a Terra havia perdido mais de 90% de suas capacidades originais. E agora, apenas tecnologias mais primitivas como o jipe militar funcionavam no mundo exterior. Quanto à lançadeira dos homens, Leonel simplesmente desconhecia que o modelo da lançadeira havia sido modificado e rebaixado. Se não fosse por isso, muito menos a 300 km por hora, um verdadeiro ônibus espacial poderia quebrar a barreira do som sem problemas. Isso tudo para dizer que muito menos ter seu satélite pessoal como Leonel imaginou em seu pior cenário. A Terra não tinha nenhum único satélite restante.
Além disso, a classe mais alta de tecnologia só poderia ser usada em locais específicos onde as torres projetadas para interromper a operação da força. A boa notícia, então, é que Leonel não era tão desesperador quanto pensava. Os homens provavelmente só os encontraram usando um GPS escondido dentro do jipe militar. A má notícia, porém, como Leonel estava descobrindo agora, era que ele era completamente incapaz de usar a força dentro do centro da cidade onde a tecnologia florescia. Este foi um grande erro de cálculo da parte de Leonel. Em sua defesa, ele não havia passado tempo suficiente no forte para notar tal coisa. Ele era muito inexperiente e só dormiu uma única noite aqui. Mas, neste ponto, ele não tinha cabeça para se importar. Ele estava chateado. Não havia uma única gota de emoção em seu rosto, mas para aqueles que o encaravam, parecia que ele era 3 vezes maior. Nesse ponto, o medo tomou conta de seus corações. Leonel não fez mais nenhum movimento após incapacitar o almirante Milan. Era como se ele estivesse esperando por algo. Ele está resistindo a uma prisão emitida por um governador Duke Seal. Mátio. A voz fria de Miles era como a arma de uma corrida de arrancada. Os que hesitavam e até um pouco temerosos, ainda puxavam os coldres presos à cintura sem hesitar, apontando as armas para Leonel. As armas não eram muito diferentes do passado. Eles não disparavam feixes de laser, mas ainda funcionavam com balas. No entanto, nesta época, até mesmo uma arma não tinha menos força do que um rifle de precisão. A tecnologia, em vez de evoluir para munição de maior qualidade, se esforçou ao máximo para aumentar a resistência das ligas, comprimir a força e mitigar o recuo. Nesta época, cada arma era equipada com um giroscópio complexo capaz de medir a força e um sistema de feedback áptico que usava os dados fornecidos pelo giroscópio para anular essa força. Como resultado, mesmo as pistolas mais poderosas não só tinham uma incrível capacidade de perfurar armaduras, mas também eram tão estáveis quanto as armas de airsoft que as crianças costumavam jogar. No entanto, para Leonel, isso não era de todo ruim. Quanto mais firme a mão, mais fácil era prever. Leonel sempre se preocupou com armas. Mesmo as armas mais primitivas da era medieval o deixavam nervoso. No entanto, depois que ele parou de usar os olhos, de repente percebeu algo. Subconscientemente, ele poderia traçar uma linha do cano da arma até onde ela terminaria. Era quase como se ele estivesse projetando seu Dreamworld no mundo real, como se pudesse simular tudo o que iria acontecer. Era apenas um sentimento vago, e Leonel podia até sentir que essa era uma habilidade dele ainda não despertada, mas estava lá mesmo assim. Ninguém poderia imaginar que justamente quando meia dúzia de canhões se voltasse para Leonel, ele daria um passo à frente no instante em que seus dedos puxassem o gatilho. No começo, eles pensaram que ele só era destemido porque não tinha visto as armas. Afinal, seus olhos estavam fechados e esses oficiais nunca tinham ouvido falar dessa visão interna. Mas a cena que aconteceu estava completamente fora de suas expectativas. Quase parecia que as balas haviam atravessado Leonel sem obstrução, como se ele tivesse ficado transparente e embaçado por um instante. No entanto, Leonel sabia a verdade. Um voo por baixo de seu braço, 2 entre suas pernas, um quase errando seu pescoço e os 2 últimos por sua cabeça. Ele não era rápido o suficiente para desviar de balas, mas ele foi rápido o suficiente para desviar de sua trajetória. Com mais 2 perfurações de sua vara, outros 2 oficiais caíram. Qual é a habilidade dele e o que ele faz? Leonel caminhou sob uma chuva de balas, derrubando os últimos 4 policiais. Sua atenção estava voltada para o jovem de monóculo, que mesmo agora não poderia esperar tal resultado. Leonel estava simplesmente calmo demais. Realmente parecia que eles haviam acordado uma fera adormecida. Simeon e Miles observaram da saliência enquanto Leonel, sem um pingo de pressa, pegava 6 armas e 12 pentes de recarga para si mesmo. Asterisco ping asterisco gerando nomenclatura. Estágio de evolução. Tier 8 preto. Tipo de evolução auxiliar. Evolução. Mente reforçada, manipulação genética. Mente reforçada. Capacidade mental várias vezes superior à de um indivíduo normal. ênfase especial na visão. Manipulação genética. Pode sentir o caminho de evolução daqueles abaixo do grau 7 Black e divergi-lo ou convergi-lo. Eu vejo. Leonel pegou uma arma e apontou para Miles e Simeon com a mão esquerda e atirou 2 vezes em rápida sucessão. O poder, o recuo, a velocidade. Ele já tinha visto tudo isso. Infeliz. No entanto, Leonel já murmurou essa palavra antes mesmo de as balas caírem. Bang, bang. Um fino escudo de energia bloqueou as balas. Os 2 jovens, com suor frio escorrendo pelas costas, observaram as 2 balas caírem lentamente diante de seus olhos. Se não fosse pelo sistema de segurança da casa de Miles, eles estariam mortos. O mais chocante foi que Leonel não atirou em direção à ilusão que Miles havia criado, mas sim em direção ao seu corpo real. Sua expressão tornou-se solene. Mesmo se você for 10 vezes mais forte, você não vai sair da cidade vivo. Para manter a paz, foram excepcionalmente poucos os que souberam desta operação. Isso foi parte da razão pela qual eles permitiram que Leonel chegasse a pé de volta para sua própria casa. No entanto, se o segredo não pudesse ser mantido, tudo bem também. Agora que Leonel havia atacado tantos funcionários, e até mesmo um Tier 5, seria ainda mais fácil. Com tais evidências, era impossível que a emenda do direito à autonomia funcionasse em sua defesa. Leonel deu as costas aos 2 homens. Um deles tinha uma habilidade de ilusão que era inútil contra ele e o outro tinha uma habilidade mental. Eles não eram seus oponentes.
Seu verdadeiro inimigo estava esperando do lado de fora. Como esperado, Leonel mal havia dado um passo para fora quando o som de buzinas sacudiu o céu escuro da noite. Vários holofotes convergiram de todas as direções, alertando a todos sobre o estado de emergência. Milhares foram mobilizados em poucas respirações. E parecia que Miles era mais cauteloso do que parecia na superfície, porque até mesmo as portas do centro da cidade, geralmente desprotegidas, estavam bloqueadas. No entanto, esse era um problema que Leonel adoraria enfrentar, porque do jeito que estava agora, ele ainda estava a poucos quilômetros daquelas mesmas portas. Ele sentiu que algo estava atrapalhando seu uso da força. Contanto que ele pudesse sair do alcance daquele algo, ele poderia ameaçar a cidade causando outra maré inválida. Embora ele não quisesse colocar as pessoas em perigo, este seria seu último recurso. Leonel saiu da mansão com as pernas trêmulas, olhando para o céu escuro, as estrelas cintilantes, a lua prateada. Sua respiração era irregular. Apenas alguns movimentos e ele já sentiu que havia batido em outra parede. Você tem alguma coisa que possa manter meu corpo unido um pouco mais? Leonel perguntou, um pouco desesperado ao sentir que tantos convergem para ele através de sua visão interna. Desta vez, não eram apenas humanos normais e não evoluídos. Todos eles tinham habilidades. E sua tecnologia estava em níveis superiores. Asterisco ping asterisco respondendo a Sid, a carne de criaturas evoluídas é o melhor alimento para evolvers. Como se tivesse ouvido a pergunta, o cubo segmentado apareceu mais uma vez antes de desaparecer. Tudo que restou foi um cubo do tamanho de uma cabeça de rica carne violeta rosada. Polvo cru, hein? Ouvi dizer que é uma iguaria. Descida dimensional capítulo 90. Leonel deu um passo à frente, dando uma grande mordida no naco de carne ao mesmo tempo. Em uma cidade como esta, é improvável que eles usem explosivos. O maior perigo para minha segurança são os franco-atiradores. O alcance da minha visão interna não pode ser grande o suficiente para levá-los em consideração. Também não posso garantir que não haja ninguém com uma habilidade que os deixe confiantes para atirar, mesmo que eu esteja no meio de uma multidão. Os pensamentos de Leonel congelaram de repente. Ele sentiu como se uma chama tivesse caído de repente em seu estômago e ele se sentiu incrivelmente pesado. O inchaço em seu estômago retardou seus passos, deixando-o desconfortável. Leonel nunca foi de comer muito. Na verdade, ele tinha pouco apetite desde que conseguia se lembrar. Devido a essa disposição dele, era uma maravilha que ele não fosse um esqueleto. Tirando isso, era seguro dizer que ele nunca havia experimentado esse sentimento antes. Não, isso não é verdade. Eu tenho. A primeira vez que papai me deu aquela poção de vômito. A toca de Leonel franziu. O desconforto não foi suficiente para atrasá-lo severamente, mas o deixou um pouco enjoado. Ele já não estava em um estado ideal. Ele não podia permitir nem mesmo o menor tic-tac em suas estatísticas. Que diabos! Leonel teve vontade de xingar esse maldito dicionário e seu pai por criar um produto defeituoso. A carranca de Leonel se aprofundou, mas ele não podia continuar ali. Ele tinha que chegar às portas da cidade o mais rápido possível. No momento em que Leonel começou a correr, sentiu o sangue ferver. Antes que Leonel pudesse parar para descobrir o que havia de errado com ele, percebeu que seu estômago já estava roncando. A fome era forte a ponto de Leonel quase cair. Os músculos rolantes e contraídos de seu estômago pareciam que poderiam rasgar seu corpo a qualquer momento. Sentindo um pouco de medo e chocado, Leonel rapidamente deu outra mordida. No final, ele mordeu a palma da mão, sem perceber que a carne já estava consumida. O que diabos está errado comigo? Asterisco ping asterisco informação omitida? Leonel quase começou a xingar novamente, mas sua expressão mudou quando viu uma tropa de soldados marchando pelas ruas em sua direção. A visão de militares de roupas pretas pisando em uníssono por uma área residencial era particularmente distópica. No entanto, Leonel não teve tempo de apreciar a vista. Ele só podia mergulhar pelos portões laterais de uma mansão próxima. Ele podia desviar da trajetória das balas, mas não era louco. Havia pelo menos 3 dúzias de fuzis táticos entre eles. Em comparação com as pistolas em posse de Leonel, que já podiam ser consideradas tão poderosas quanto os rifles de precisão do passado, seu poder poderia ser imaginado. Leonel saltou com toda a força, agarrando-se à beirada do telhado de uma casa e erguendo-se. Desça! Pare de resistir! O rugido de um homem acostumado a comandar entrou nos ouvidos de Leonel. Mas não podia imaginar que Leonel já teria aparecido no telhado quando ainda tentavam isolá-lo pela lateral e pelos fundos da casa. Esses homens são claramente altamente treinados, mas isso também é sua ruína. Eles não se atrevem a sair da linha, o que significa que estão se restringindo de usar suas habilidades. Isso é uma vantagem para mim. O olhar de Leonel brilhou. Ele guardou a vara e 2 armas apareceram em suas mãos. Ele manteve a cabeça baixa enquanto a unidade tática cercava a casa por todos os lados. No instante em que perceberam que Leonel não estava mais no chão, ele já havia pulado. O corpo de Leonel voou horizontalmente no ar, os braços apontados para baixo e os olhos brilhando com a intenção de lutar. Os sons de tiros soaram sob o céu noturno, seguidos por grunhidos de dor e baques surdos. Com um flip, Leonel pousou no telhado de uma casa adversária e disparou em outra corrida. Dê-me outro pedaço, estou morrendo de fome. Leonel disse, esperando que suas palavras surtissem efeito. Felizmente, o cubo segmentado não o decepcionou. Outro cubo de carne de polvo do tamanho de uma cabeça apareceu em sua mão e desapareceu em seu estômago com a mesma rapidez. A queimação no sangue de Leonel cresceu. Era tão confortável que ele quase esqueceu a dor em seus músculos.
Foi uma sensação semelhante à de alguém malhando com músculos doloridos. Depois de um tempo, o calor fazia esquecer a dor. No entanto, se alguém parasse, a dor poderia retornar com várias vezes mais potência. Leonel sabia que não tinha dinheiro para isso, então continuou a empurrar o corpo, esperando que o calor continuasse. Pare! Outro rugido entrou nos ouvidos de Leonel. Parecia que o capitão de antes havia encontrado seus membros do esquadrão mortos. Com um único salto, Leonel disparou 6 balas e acertou 6. Ele não queria matar, mas descer aqui significava que sua vida estava basicamente acabada. A maneira como Miles estava tentando brincar com seu futuro o deixou com o estômago embrulhado. No entanto, o que mais o enojava era que se ele fosse pego, Aina definitivamente seria enviada para o clã Brazinger. Ele se recusou a deixar isso acontecer. Nesse caso, sua consciência estava limpa. Ele poderia facilmente ter matado todos eles, mas só matou o suficiente para sair ileso. Ele já havia sido misericordioso o suficiente. Aina assistiu silenciosamente enquanto tudo isso acontecia, balançando a cabeça. Na verdade, Leonel de alguma forma pensou que ela ainda estava dormindo. Mas como ela poderia estar dormindo em uma situação como esta? Ele precisa aprender que ser gentil com seus inimigos é apenas prejudicar a si mesmo? Uma luz fria cintilou nos olhos de Aina, mas ela permaneceu em silêncio. Fingindo que ainda estava dormindo, Leonel era absolutamente imparável. As pequenas unidades táticas enviadas atrás dele, uma após a outra, nem representavam nenhum desafio. O terreno era muito desvantajoso para eles. Eles não ousaram atirar em Leonel descuidadamente. Quem nesta cidade não era um figurão? Será que eles tinham a capacidade de assumir a responsabilidade se uma dessas figuras morresse em suas casas porque eles estavam atirando em Leonel? Para piorar, Leonel ter armas era como dar asas a um tigre. Seus sentidos eram muito aguçados, sua coordenação muito elitizada. Cada vez que ele atirava, uma bala aterrissava perfeitamente na abertura de sua armadura, acabando com suas vidas rapidamente. Quase não acreditaram que Leonel só estava usando revólveres. Mesmo que fossem tão poderosos quanto os rifles de precisão do passado, as armaduras que as unidades táticas usavam nesta era haviam avançado tanto. No entanto, isso não parecia importar. Mais de uma hora depois, Leonel estava sentado atrás dos portões laterais de outra casa, com a respiração entrecortada. Ele já havia trocado para o equipamento tático de um soldado. A única coisa que ele não mudou foram seus sapatos de tesouro. Mesmo que ele não pudesse usá-los ao alcance do que quer que estivesse atrapalhando a força, eles ainda seriam úteis para ele no futuro. Leonel amarrou Aina em suas costas mais uma vez, cerrando os dentes ao dar um passo à frente. Daqui até as portas, não havia mais casas para se esconder constantemente. Era praticamente uma planície plana. Entre a localização de Leonel e as portas de saída da cidade havia uma praça e um parque. O espaço era tão aberto quanto o campus da Royal Blue Academy e a praça da cidade não tinha cobertura além de uma grande fonte que jorrava água da boca de uma sereia e uma baleia. Não apenas havia unidades por todo o parque, mas também uma pequena tropa de pelo menos 200 pessoas em posição de sentido logo antes das portas. Em uma torre longe do perigo, Miles e Simeon observavam friamente. Ainda não tinham conseguido colocar os olhos em Leonel. Eles tinham a sensação de que algo com força forte estava protegendo seu corpo sob essas condições, ou então era impossível que seus sistemas de vigilância não pudessem bloqueá-lo. Mas isso não importava. Só havia uma maneira de entrar e sair da cidade. Ele foi projetado especificamente para parar bandidos como Leonel. Leonel praticamente inalou outro pedaço de carne de polvo do tamanho de uma cabeça antes de derrubar o equipamento de cabeça preta da unidade tática. Para conseguir isso, ele realmente dobrou de volta para as unidades que já havia matado. Isso era parte do motivo pelo qual sua localização ainda não havia sido bloqueada e porque ele agora tinha 2 rifles táticos em sua posse. Ao contrário das pistolas, esses rifles tinham 50 balas por pente e eram várias vezes mais poderosos. Com esse tipo de poder de fogo, ele ainda tinha uma chance. Infelizmente, as coisas não seriam tão simples. Até agora, as unidades táticas não usaram suas habilidades. Mas isso não significava que não havia unidades especialmente treinadas. Afinal de contas, Miles não conseguia limpar uma zona de inclinação sozinho. Desde o início da metamorfose, a província Azul Real experimentou o aparecimento de zonas subdimensionais de 4 graus. Eliminou completamente uma unidade especial, mas 3 unidades sobreviveram, uma das quais, liderada por Miles, conseguiu limpar a 4ª recentemente. Leonel respirou fundo, seus olhos ganharam uma calma profunda enquanto se destacava da última casa e entrava no parque com passos confiantes. Bang! As pupilas de Leonel se contraíram quando ele caiu rapidamente para o lado, mas já era tarde demais. Uma dor lancinante apareceu em seu ombro esquerdo, rasgando precisamente a menor brecha na junta de sua armadura. Bang! Outro tiro soou. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.